Seja bem-vindo a mais um vídeo daqui desse canal Centrado em Cristo. Meu nome é Leandro Melo Silva e hoje nós estamos no segundo vídeo dessa nossa pequena série sobre oração. E essa série não é para ensinar, como eu disse, mas é para a gente refletir sobre esse tema tão importante para a nossa vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que acaba atrapalhando muitas pessoas, já me atrapalhou também muito, que é uma questão que envolve principalmente quando a gente está em fragilidade, no que diz respeito à fraqueza e a pecado. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei de ter situações onde a gente pecou reincididamente em um pecado em específico, às vezes mais de um pecado, e aí a gente acabou, no meu caso eu acabei ficando com a consciência ferida, ficando muito mal, ficando com aquela sensação até erroneamente, de que estava sem acesso a Deus, às vezes envergonhado. E isso de tal forma na minha consciência ferida que eu tive dificuldade de orar. E isso é uma realidade que muitos cristãos enfrentam. A culpa impede de orar. E essa é uma questão muito difícil porque é um misto de sentimento que às vezes acontece. E no meu caso mesmo, eu às vezes ficava envergonhado, como se viesse aquela vozinha na consciência dizendo assim: mas você, de novo, errando nessas mesmas coisas. E às vezes com o passar do tempo ainda fica aquela vozinha dizendo assim: mas você já tem tanto tempo de cristão e errando dessa forma. Ou às vezes, dependendo do pecado, mas você, esse tipo de pecado, como é que pode? Você já é convertido e esse tipo de coisa não cabe mais. Enfim, eu estou dizendo de minha experiência, mas eu já ouvi experiência de outras pessoas e que de formas diferentes, claro, contam de experiências de que por causa de sua mente ferida acabam tendo essa dificuldade de orar por causa da culpa. E isso é uma situação assim que realmente é uma dificuldade que gera de orar, porque essas pessoas e eu também ficamos como que envergonhados mesmo de estar orando, de estar falando com Deus. E eu acho que o bom desse nosso segundo vídeo aqui, para a gente discutir, é justamente para a gente tentar conversar sobre isso e tentar desconstruir um pouco essa ideia. De fato, a Bíblia ela fala de que o pecado ele traz um dano na consciência. A Bíblia fala de má consciência. Inclusive a Bíblia diz que por alguns terem má consciências até chegam a naufragar na fé. Então isso é uma coisa séria. A má consciência ela faz com que as pessoas elas tenham dificuldade não só de orar, mas até de continuar a sua vida cristã. Se sentem mal, elas se sentem muitas vezes numa situação tão sujas que elas não querem nem mais caminhar com Deus. Só que isso, se por um lado demonstra um certo tom de justiça, é o que eu chamo de justiça própria, por outro lado, despreza aquilo que tem mais de sagrado para nós pecadores, que foi o que Deus fez por nós, ao enviar seu Filho Jesus na cruz. E às vezes, o inimigo das nossas almas, Satanás, quando tenta nos acusar, ele no seu ardiloso engano, ele tenta nos colocar e nos acusar em cima das nossas falhas, justamente porque a gente entende o que Deus fez por nós, no sentido de que mandou seu Filho na cruz, e é como se a gente estivesse desprezando tudo aquilo que Deus fez, porque a gente continua tendo falhas. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho meditado e refletido, e isso tem me ajudado muito
nos meus momentos de lutas, de dificuldade. Graças a Deus, a gente como cristão, a gente tem que ter uma constância numa vida de santidade, mas por vezes a gente tem momentos de fraqueza, e nesses momentos de fraqueza eu tenho me segurado muito, numa consciência muito forte, sobretudo na onisciência de Deus, na soberania de Deus, porque imagine você, Deus, Ele me conhece não só hoje, mas Deus me conhecia desde antes da fundação do mundo, como está escrito lá em Efésios. Deus me conheceu e me elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Como Deus já me conhece até os últimos dias, a Bíblia diz que todos os meus dias estão contados no seu livro. Deus, Ele já sabia de todas as minhas fraquezas. Deus já sabia de todas as minhas dificuldades. E mesmo assim, Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que eu tropece, mesmo que eu fale, mesmo que eu seja reincidente, e obviamente que se eu for reincidente, eu não vou ser reincidente porque eu quero viver uma vida depravada, ou quero viver uma vida jogando a graça de Deus fora. Não, não é isso. Mas por minha fraqueza pode isso acontecer. E mesmo que isso aconteça, Deus, Ele já sabia que isso iria acontecer, e mesmo assim, Deus, Ele me amou de tal maneira que enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim. Em outras palavras, não tem pecado que eu cometa que Deus não teria enviado o seu Filho para morrer em meu lugar. Então, ao invés de eu ficar cabisbaixo, ao invés de eu ficar temeroso, ao invés de eu ficar envergonhado, eu tenho uma opção. Eu tenho uma opção de me agarrar na graça de Deus. Eu tenho uma opção de me agarrar no amor de Deus, por mim. Porque foi esse amor que se dispôs a eu, sem merecer, morrer na cruz do Calvário, para que eu tivesse livre acesso à presença de Deus em oração. Então, queridos, essa reflexão, ela me ajuda nos momentos de fraqueza, mesmo com vergonha, mesmo com a consciência às vezes martelando, eu, ao invés de me afastar de Deus, eu me voltar para Ele, porque é nele que eu vou ter o perdão daquele pecado, é nele que eu vou ter o consolo pelas minhas dificuldades, é nele que eu vou ter força para superar aquela fraqueza que me fez cometer aquele pecado, é nele que eu vou ser restaurado para nunca mais pecar aquele pecado que eu venho reincidindo. Então, se a gente se agarrar na graça de Deus, no amor de Deus, a gente permanece e supera. Então, ao invés de a gente ficar preso e até cair pela culpa, a gente vence a culpa, mas confiante naquilo que Deus fez por nós. Isso tem me ajudado muito e eu espero que ajude a você também. Deus te conhece, Deus te conheceu, Deus conhece tudo que virá sobre sua vida, e mesmo assim, Deus mandou Jesus por você. Se agarre nisso, o sangue de Jesus não foi em vão. Se agarre, confie e chegue na presença de Deus, clame pela graça, pela misericórdia dele, e eu tenho certeza que o sangue de Jesus te purificará de todos os pecados. Que Deus continue te abençoando, que Deus te fortaleça, que Deus te limpe, que Deus faça com que você ressurja em verdadeira justiça, em verdadeira santidade, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Se você foi edificado por esse vídeo, dê um like, compartilhe com outras pessoas e espere pelo próximo vídeo, o vídeo número 3 da nossa série sobre oração. Que Deus continue te abençoando. Tchau!